Oi, gente, tudo bem? Tô testando aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui que me ensinaram, que é botar um filtro que tem maquiagem. Pronto, é isso. Boa tarde. Estão todo mundo esperando aí. Eu tô até com canequinha aqui, ó, que a minha irmã Érica Lima me deu. Começamos pontualmente às 7 horas, às 5 horas da tarde. Então, gente, eu sou uma pessoa super transparente, né? Meu humor hoje tá meio abalado. Quase pensei em cancelar essa live. Mas a gente vive de superação, né? Então vamos que vamos. Um dia de cada vez. Vou apresentar aqui a nossa convidada antes de chamá-la, né? Vamos conversar com a Edinancy Silva. Participou de 4 Jogos Olímpicos: Atlanta, Sydney, Atenas e Pequim. Ficou em 7º lugar em Atenas, ficou em 5º lugar, disputou a medalha de bronze em Pequim. É bicampeã dos Jogos Pan-Americanos, né, em Santo Domingo e no Rio de Janeiro, e tem duas medalhas de campeonato mundial. É uma das percursoras do judô feminino no Brasil. Então vou chamar ela, que é pra gente começar esse bate-papo. Quero agradecer a Lara, que eu levei essa ideia para a Lara, ela super aceitou, me ajudou a fazer banner, montou junto comigo umas perguntas para a gente sair daquela mesmice, né, de pergunta que todo mundo sempre pergunta para as medalhistas do judô. Então vou chamar ela aqui. E eu tenho um truquezinho que eu aprendi aqui com a Juliane Arecha, que fez umas lives com a Quequinha essa semana. Do lado ali onde vocês têm um comentário, tem uma caixinha com interrogação. Então, quando vocês quiserem mandar uma pergunta, clica naquela caixinha ali que é a interrogação, que aí a perguntinha chega para mim. E aí eu consigo depois. Mas primeiro vamos seguir aqui uma listinha, que eu tenho aqui uma colinha. E a gente vai dividir o nosso treino, nossa live entre aquecimento, que são perguntas para aquecer, o Ticome, né, para ficar dentro, que são umas perguntinhas bate-volta, e o Randori, que é uma pergunta mais heavy metal, tá bom? Então vou chamar Ed, você tá aí? Boa, agora como é que faz para chamar mesmo, gente? Edinancy tá aqui? A convidada entrou, gente? Cadê a Ed? Como é que faz mesmo pra... A gente ouviu... Solicitando... Gente, cadê a Ed? Será que a Ed vai dar furo na gente? Não, né? Edinancy, where are you? Gente, oi, KT, oi, Ney, oi, Floriano, oi, Lulu, oi, KT, já falei, né? Eduardo, Marianja, minha irmã, acabei de mostrar para a caneca aqui. Cadê a nossa convidada? Gente, enquanto a convidada não chega... Ai, cadê? Oi, meu sobrinho lindo que tá lá na Espanha, Dani Zangrando. Não gostei. Cadê ela? Bom,
É... Gente, se ela não entrar, não tem entrevista. Vocês vão ficar me vendo falar aqui, cara. Oi, Chuno, que legal. Olha, só gente legal. Só falta Edinanci. Quem tem o contato da Edinanci, liga pra ela. Fala que a gente tá esperando pra ela. Esperando ela. Pra eu ligar pra ela, eu tenho que encerrar aqui. Cara, Farol, você entrevistou a Edinanci essa semana, né? Teve um bate-papo. Liga pra ela pra mim, Farol. A Gabi tá sugerindo eu falar um pouco de mim. Pera aí, eu vou falar um pouco, enquanto a Ednancy não entra, quando ela entrar alguém me avisa, falar um pouco da minha relação com a Ed. A Ed era minha adversária, a Ednancy começou a lutar na categoria 66 quilos, do qual eu competia também, e fizemos uma seletiva épica, né, éramos eu, ela e a Vanishi. E foi uma melhor de 5. Lutamos 5 vezes entre a gente, né? E aí era o seguinte, eu ganhava da Ednancy de pom, que a Ednancy botava o pezinho na frente. Isso, Farol, liga pra ela lá, fala que a gente tá esperando ela, que eu não consigo achá-la aqui, por favor. Aí eu ganhava da Ednancy de pom, que ela caía sempre no meu dedo. Ah, meu pai também tá me vendo. De pom, de Deaxi, assim, eu tinha um Ashiwaza bom, e ela ganhava da Vânia de pom, e eu perdia da Vânia de pom naquele sancaco maledeto da Vânia. E foi uma seletiva dura, porque a gente já tinha feito uma seletiva no dia anterior, e aí saiu nós três, e aí fizemos essa melhor de 5, resumindo. Quem ganhou foi a Vânia, e que foi Foi 95, eu acho, essa seletiva. Foi para uns Jogos Pan-Americanos, eu acho. Não lembro mais para que foi a seletiva. Aí depois, na seletiva de para Atlanta, né? A gente treinava todo dia com o Sr. Wilson. Ai, Juraci chegou! Oi, paizinho, te amo. Meu pai, um dos grandes incentivadores da minha vida atlética. Ed, a tão esperada! Tava tentando arrumar um. Tá me ouvindo? Tá ruim aí, Tá cons- Ed. Não estamos te vendo. Vou virar a câmera. Ed, não estamos te vendo, não. Enquanto você não chegava aqui, eu estava contando daquela seletiva que a gente fez lá, que eu, você e a Vânia, que lutamos 5 vezes uma contra a outra. Valeu, Farol! Farol me acelerando, rapaz. Oxi. E aí, tá Betinha Matar, um beijo. E aí, Ed, tá quase boa a imagem, quase boa. Tá aquecendo, a imagem tá Tá, ru- aquecendo. tá ruim? Tá, tá aquecendo, tá aquecendo. Oba, agora tá bom. Ai, que saudade! Tudo bom, Ed? Que Tá com, emoção! tá com, tá um pouco um delay aqui, mas a gente vai se conversando aí. Tudo bom? Primeiro quero te agradecer por ter aceitado o meu convite. Você é uma pessoa que eu admiro muito, a pessoa, e sem contar da atleta, né? O quanto você colaborou para o judô nacional, para o judô feminino. Saiba que o meu amor e admiração por você é enorme. Obrigada. Pô, que isso, pô. Para. Vou ter que começar a rasgar cedo aqui também. Obrigado você aí pela oportunidade. Nada, É, o tô vendo Farol, aí. o Farol tá aí, né? O Farol fez o esquenta aí, né? Eu nunca tinha feito live. Aí Menina, eu acabei só vi fazendo um você ele. bombando nas lives essa semana. Eu ligava o Instagram, tava você lá numa live. Eu falei, tá se denuncia agora, tá que tá. Fofocando da vida alheia. Então, Ed, eu fiz um roteirozinho aqui pra gente seguir.
E aí deixa aí para a galera que não está assistindo, que vou dar uma de Juliane Arieixa lá, que fez uma live com a Quequinha. Se cair, a gente volta em outra live, porque a live do Instagram ela tem tempo. Então, assim, vamos lá, eu vou te fazer uma primeira pergunta, e eu dei aqui, falei para a galera que quem quiser fazer pergunta é só mandar por aqui. E a primeira pergunta é: qual é a sua relação com o judô hoje? O que você tem feito? Você dá aula, você treina, você ainda compete jogos? O que você tem feito? Rapaz, jogos abertos, graças a Deus, profissionais. O ano passado foi minha última participação. E Oh, minha Ed, relação peraí. agora. Ed, peraí. Eu vou te tirar e você me chama de novo para ver se a gente consegue uma conexão melhor. Vamos lá, mais uma vez. Me chama de novo, peraí. Gente, eu vou tentar chamá-la de novo porque a conexão ela não tá boa, tá? Vamos ver aqui se... Cadê a Ed agora? Gente, eu sou ruim disso também. Tá, adicionei. Vamos ver se melhora. Farol fez o esquenta já. Oh, Ed, eu já te chamei. Só você me atender de novo. Porque a dela tava com delay e eu não tava embaçado. Perto do modem. O que é? Ah, estão falando aqui se você está perto do modem. Modem é um Não, é negócio. celular mesmo. Vamos lá, vamos esperar ela esquentar. Então, Ed, eu te perguntei qual é a sua relação com o judô hoje, né? Você falou que a última vez que você lutou os Jogos Abertos foi ano passado. Isso, eu lutei os Jogos Abertos ano passado e encerrei minha carreira aí. Inclusive a Daniela Zangrani falava assim, chegava lá na arquibancada e falava, sai dessa vida. Mas o pessoal não deixava. E é bacana demais, competir é bacana demais. Eu sempre falo isso, pessoal. Nossa, sinto a saudade enorme de poder me preparar, de, sabe, sentir aquela tensão da competição. Mas chega. Então, meu relacionamento com o judô hoje em dia é trabalhar em 2 projetos sociais. Um aqui em Santo André, projeto Faixa Dourada, e outro em São Caetano, o projeto Meninos de Aço. O projeto Faixa Dourada é apoiado pela Prefeitura de Santo André e pela Associação Desportiva Santo André. O coordenador é o professor Gildemar Carvalho. E Caetano, Meninos de Aço, é uma parceria com a Iron Brothers, CC Cleiton Monteiro, a Gigi Monteiro, dá um apoio lá para o projeto social acontecer. E como é os seus alunos? Eles sabem quem é Ednancy, qual a história da Ednancy? Eles têm acesso a isso ou eles só veem a Sensei Ednancy? Como é? Eles têm acesso à sua história, que você tem 2 medalhas em mundiais, que você lutou 4 Olimpíadas, que você é bicampeão dos Jogos Pan-Americanos? Isso aí fica em off. Aliás, não, nenhum deles... Eu tô aqui, nessa bagunça. Eles ficam meio zangados. Pô, Sensei, você foi competir e nem avisou pra gente. Eu falei, não avisei pra vocês não ficar pagando mico lá na arquibancada. Ah, mico nada. Tem que ter emoção, tem que ter vibração, tem que ter envolvimento. Ed, você acompanha o judô internacional, o que está acontecendo por aí? Quando tem campeonato mundial, você consegue ver alguma coisa? Como é que está essa sua relação com o judô, do nível que você foi durante muitos anos? Não, eu acompanho sim, acompanho discretamente, né? Quando tenho chance, né? Hoje, com a tecnologia, fica fácil você acompanhar tudo que está relacionado à modalidade. E o último mundial que aconteceu no Japão, eu acompanhei do começo ao fim. Também Jogos Olímpicos, as competições em que os atletas da seleção estão envolvidos, a gente vai acompanhando, né, e vai
né, observando o que está acontecendo ali dentro daquele cenário que a gente já fez parte, né? Dá saudade? Hum, Ah! dá um pouquinho. Mas estava conversando com a turma ontem, lá do Piauí, né? E estava explicando que, inclusive hoje eu também entrei em contato com o Carlos Honorato e a gente comentou a mesma coisa. A gente sente saudade, só que muita gente não vê a pressão que realmente existe lá, né, lá dentro do ambiente, né? O pessoal que está fora, a torcida, vê somente, né, a foto, né, do ponto turístico, a foto do pódio, né? Não vê a pressão que os atletas sofrem por dentro, né? Os Então, essa bastidores, parte né? aí a parte da pressão psicológica eu não sinto saudade nenhuma. É, é um misto, né? Que o judô é um esporte muito tradicional de termos de resultados, de entrega. E a gente tem que aprender a lidar com essa pressão, né, Ed? Você que carregou aí durante um bom tempo o judô feminino nas costas, tudo era Ed. E imagina a pressão que não era, né, em cima disso. Porque durante muitos anos, quando a gente falava de judô feminina, e todo mundo falava assim, é de Nancy. E aí isso realmente traz uma carga de responsabilidade muito grande. Eu, tá me ouvindo? Eu acho que caiu, Eu hein? tô te ouvindo. Tá me Ah, tá. ouvindo? Então, eu via de uma outra forma. É, eu via que essa pressão, ela era um pouco dividida sobre esse ponto de vista, né? De tipo, quem que vai trazer o resultado, né? A minha pressão, né, interna era mais particular, né? Não, eu tenho que fazer esse resultado acontecer, eu tenho que fazer esse resultado acontecer, né? Mas sobre o que você comentou aí, realmente o pessoal, você falou de uma forma que parece que só existia a Edna assim, mas eu até vou discordar um pouquinho, né, da tua fala, porque, né, tinha a Fabiana Okuda, Tânia Ferreira, Vani Shi, você, pô, tantas outras, né, a própria Daniela Zangrando, né, Priscila Marques. Então, eu tive a sorte e a felicidade de fazer parte de uma equipe em que todas as atletas tinham condições de fazer um resultado nas competições que participavam, né? É diferente de você pegar uma equipe onde, né, realmente só tem um atleta que tem condições de fazer um resultado e aí fica todo mundo fazendo aquela pressão, né? E eu tinha essa visão, né? Eu acho que talvez se essa realidade que você descreveu aí fosse fato, eu acho que eu não teria aguentado, não. Então, por isso que Mas às vezes eu vi a relaxava live. e não sentia tanto por conta disso. A É, cobrança era mais interna, né? sim, quando eu me tornei treinadora da seleção e as pessoas não tinham lembrança, a lembrança fixa das outras atletas. Ó, não estou falando do nosso meio, não estou falando do meio do judô, estou falando do judô, ele de uma forma mais para o mundo fora do nosso mundinho do esporte, entendeu? As pessoas leigas, por exemplo, muitas das vezes eu encontro pessoas na rua que não entendem nada de judô, mas as pessoas gostam de mim, da Rose, e passam a assistir judô por conta da Rose. Dessa mesma forma, eu via em relação a você, não era do mundo do judô, do mundo do esporte, mas pessoas que fora do esporte, elas não conheciam outros atletas, elas conheciam a Ednancy. Obviamente, você falou o nome de todos os atletas brilhantes, tivemos atletas brilhantes no D, que eu vou até mais longe ainda, vou lá para a Patrícia Bevilacqua, Soraya André, que são minhas conterrâneas, Mônica Angelucci, Andréa Berti. A gente tem um histórico muito grande de excelentes atletas dentro do judô feminino, né? Uma história linda do nosso esporte, que dentro do judô feminino, óbvio, dentro do judô nacional. Mas, durante muitos anos, o seu nome ficou muito ligado ao judô feminino. Não que as outras não tivessem tido uma carreira linda. A própria Vânia foi campeã pan-americana. A Dani Zangrando, medalhista de bronze mundial como você. O Kuda, medalhista de bronze, medalhista em campeonato mundial júnior. Então, assim, todas tiveram muitos títulos. Mas quando alguém que não era do meio falava em judô feminino,
remetia a Ednancy. Aí por isso eu falei sobre isso. Então vamos lá. Hoje, falando de hoje, qual judoca que você mais gosta assim da seleção competindo? Ah, tem, né? Eu acompanho todas as atletas, né? Um que eu acho muito fofinha lutando é a Pimenta, né? Aliás, pô, essa categoria tá muito bem representada, hein? Pimentinha parece um peãozinho maluco dentro do tatame. Ela é danada, né? Mas eu vou puxar, né, a brasa pro lado da minha categoria, pô. A meio pesado, né? Pô, Sim, né, a Mayra realmente, né, é bacana de ver ela, né? O estilo dela não é um estilo, né, aquele estilo de judô, né, em pé, né, aquele, né, que o pessoal das antigas fala assim, o judô o judô japonês, né? É o judô de raça, né, raçudo, indo para cima, lutando, né, aproveitando as oportunidades. Né? Então é um atleta que eu gosto de acompanhar até mesmo porque também é minha categoria, então eu fico torcendo lá, caramba, essa categoria aí tá mantendo, é. a tradição de subir no pódio. Isso aí é bacana, mas eu torço para todas as atletas. Falar um pouquinho dos bastidores, quando a Mayra, né, já estava grandinha, não aguentava mais segurar os 70 quilos, e nós, né, da comissão técnica, falou, Mayra, você tem que subir de categoria, não dá mais para você ficar no 70, que a bichinha sofria já. E ela não se sentia à vontade por muito respeito a você, né? Ela falou assim, não, mas tem a Ed, tem a Ed. Eu falei assim, não, mas a Ed também vai passar, você tem que subir, né? Sim. Eu e o Ney, a gente conversava muito com ela. Então, era tanto respeito, tanta admiração por você, que ela não queria nem subir de categoria. Ela tinha receio de subir pro 7-8. E aí ficou muito tempo aí você única, né? Imperando na Travando categoria. travando a vida de um atleta que, né, quando chegou na categoria certa, deslanchou, né? Ou seja, É, eu incrível realmente, mesmo. antes né, sair da seleção, assim, tipo, eu já tinha essa visão, né? Eu já dei o que tinha que dar aqui dentro da seleção de judô. Eu estou fazendo hora aqui, né? Os resultados, eles estacionaram, eles não vão além disso daqui, né? Não só por causa da idade, mas a gente faz uma reflexão, pô, é uma puta estrutura e os resultados, eles estão estacionados, eles não vão além daqui. Não tem por que ficar insistindo. Por que eu vou ficar somando ponto para poder participar de mais uma Olimpíada? Eu vou estar matando, né, uma possível, né, atleta com condições reais de chegar e melhorar os resultados da categoria, né, pensando de uma forma egoísta, né? Vou ficar aqui porque eu quero participar da quinta Olimpíada. Então, eu sempre tive esse senso crítico, né? E quando chegou em 2008, eu já tinha isso na cabeça, né? Eu falei, não, isso aqui vai ser a última, né, o último tiro e o que der, deu. Se não der, Fala um pouquinho adeus, né? daquele dia. Fala um pouquinho daquele dia. Eu vou falar um pouquinho aqui dos bastidores. Quando a Quequinha foi a medalhista, e aí eu conversei com a Ed. Falei assim, Ed, acabou. Não precisa mais ser você, aquela coisa de você tem que ganhar a medalha olímpica. Agora fica feliz, vai se divertir. Você lembra disso? E foi Sim, muito com duro para certeza. mim, né? Porque todo mundo sabe como eu sou muito passional e foi muito duro para mim. Eu sinto até hoje você não ter. E eu falava para você na disputa, vai coroar a sua carreira, você merece essa medalha, blá, 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 blá. E, putz, foi doído para mim. Foi. Foi, mas eu sou uma pessoa, né, que acredito muito na coisa espiritual. Então, se não aconteceu, foi para um bem maior. E eu sempre pedi assim, tipo, né, sempre nas minhas orações, eu sempre pedi, independente da competição, se realmente tiver que eu tenho que, né, tenha a possibilidade de subir num pódio, né, que essa realidade, que essa possibilidade seja abençoada e que venha para o meu bem, né? Não dando desculpa, né? Mas realmente, você tem razão. Todo mundo sentia aquela pressão de, pô, a gente tem que descabaçar o judô feminino olímpico, né? E todo mundo ficava naquela briga, né? Todo mundo queria muito, né?
E treinava muito para poder. E o negócio estava engasgado e não ia, né? Eu acho que quem chegou mais próximo pela primeira vez, pelo menos é o que eu, né, tive, eu presenciei, foi a Daniela Zangrando, né? E Nossa, em foi muito difícil, Atenas. né? Exato, em Atenas. Foi ruim de Né? engolir aquela também. Exato. Então, assim, tipo, uma coisa assim que, sabe, quando todo mundo deseja, todo mundo luta, entrega, né, corpo e alma na coisa e a coisa não acontece. E, de fato, quando veio a medalha da Kathleen, nossa, e parecia que, né, tinha tirado um fardo das costas de todas as meninas da equipe, né? E foi fantástico, né? Ontem me perguntaram, né? O que faltou para você, né, ter conquistado, né, uma medalha olímpica, né? Eu falei, no início faltou estrutura. Não tínhamos estrutura nenhuma em 96. Não. E no final, em 2008, faltou, né, juventude, porque a estrutura tinha a dar de sobra. Mas eu já estava, né, tava ali no último tiro, né? Mas graças a Deus fiz parte da equipe que descabaçou, né? Ali o judô feminino, né, deslanchou no cenário olímpico, né? E eu estava até Não, brincando com ele, ó. Entrei para a história do judô feminino por tabela, porque se alguém pesquisar sobre a medalha da Kathleen Quadros e a equipe que estava lá, meu nome vai estar lá. não, você fez muita coisa. Para, Guedes. Você tem 2 medalhas em campeonato mundial. Você foi a primeira atleta a participar de 4 Jogos Olímpicos. Você teve um caminho, uma trajetória linda. Você é 2 vezes campeão de Jogos Pan-Americanos. Falando em Jogos Pan-Americanos, vou te falar uns nomezinhos e você me fala o que tiver na cabeça. São as perguntas do Te Come. Yuricela Laborde. Nossa, ele é uma pessoa muito bacana, né? O pessoal vê, né? O pessoal via, né? A gente disputando lá, né? As competições e às vezes eu ganhava, né? E ela, né? Sempre estava ali também subindo nos pódios, bicampeão mundial, se não me engano, né? Uma puta atleta. A gente tem a Ó, essa oportunidade de foto aí, trocar, ó. né? Tem a Essa foto oportunidade de aí. O trocar. que você Eu não traz estou essa vendo a foto aí? foto. Ah, não? Espera aí que eu vou entrar aqui, mas Não, então mas deixa, deixa. a Labode, eu tô, né, ela tem o Facebook lá e ela fica postando vídeos da família dela, acho sensacional, né? E eu fico olhando, né, para a história né, das atletas que eu competi, que eu tive a oportunidade de fazer uma luta, né? Você, a Laborde, né, a Vânia, e eu vejo que a gente tem uma vida totalmente diferente do que a gente tinha antes. Eu acho isso aí bacana demais. A Laborde é uma pessoa fantástica. E Sara Menezes. Pô, a Sara, meu, ela coroou ali o judô nordestino, né? Lá atrás, né, eu pelo menos é é a atleta que mais me recorda, que é a Jimima, né? Uma referência também para mim. Quando eu cheguei no centro de treinamento lá de Santa Cruz, a Jimima estava lá e me apresentaram a Sensei Jimima. E, pô, caramba, né? É a atleta do Nordeste, representando. Eu tinha uma visão, né, infantilizada da coisa, né? Depois eu fui acordando. E eu Gemima foi para a consegui manter também. Olimpíada de Barcelona, junto com a gente. Exato, exato. E eu vi isso aí muito, sabe, com um ponto muito positivo. Acho que o que atrapalhou muito ali o judô nordestino é a questão do incentivo, né, das estruturas. As estruturas eram, não agora, né, mas nessa época aí, século passado, 1992, 96, a estrutura de judô era precária, né? Mas eu acredito que se tivesse uma estrutura bacana, com pessoas, né, não estou falando de hoje é outra realidade, estou falando naquela época. Né, com certeza iriam surgir, centenas de Sara Menezes, centenas de Gemimas, e o judô nordestino,
naquela época estaria, né, vivenciando o que vivencia hoje. Né? É uma grande referência para o judô nordestino, sabe? Hoje o esporte ele tem uma estrutura diferente da nossa época, né? O atleta tinha que ir atrás do investimento. Hoje, você chegou a pegar um pouquinho disso, você chegou a ser atleta da Marinha, né? Você chegou a pegar um pouco essa estrutura já formada. A confederação, ela é excepcional nisso. O Ney, ele faz isso muito bem, ele direciona as atletas para Forças Armadas. Era o meu sonho ser das Forças Armadas na minha época. Na época, a Nagai conseguiu disputar um Mundial Militar. Era uma das poucas meninas que disputaram o Campeonato Mundial Militar. Era o meu sonho porque Silva Nagai. Eu treinei lá dentro da Escola de Educação Física do Exército e eu queria fazer parte daquele mundo, né? Porque eu vivenciava tanto aquilo e aí hoje a estrutura é outra. Hoje tem as bolsas pódios, tem as bolsas o próprio clube. Hoje a estrutura é outra, Ed. A gente viveu do lado pobre do esporte. Hoje o esporte... Se bem que agora, depois dessa pandemia, o negócio vai ficar ruim de novo. E vamos lá, Yamashita. Yamashita, o que você acha de Yamashita? Rapaz, Yamashita... Nagai. Nagai. Nagai prestando continência numa seletiva que teve no Rio de Janeiro, geral, assim, tipo, olhando o que está acontecendo, e eu lá embaixo, caramba, eu queria fazer isso, igual você, né? Eu queria participar de uma seleção militar só para... Eu tinha a oportunidade de fazer isso aí no Campeonato Brasileiro. Meu último Campeonato Brasileiro tem uma fotinha minha lá, toda engessadinha, prestando continência. Mas sabe que é proibido, né? Hoje é proibido pela Federação Internacional prestar continência no pódio. É uma guerra, porque os nossos atletas vivem querendo prestar, mas tem chance de perder a medalha, inclusive. Lúcio, um beijo. Você que estava aguardando nossa live. Lúcio Matos, que era o nosso assessor de imprensa, lá sofria junto com a gente. Um beijo para você. Ed, então, o Yamashita, ele, né, vou te falar, viu, é fudido, eu não tenho nem o que falar, o bicho E ele, aquele atleta, ele preparou aquele atleta lá, aquele tal de Enoy, não bastasse ele fosse... Né, pois é, aquele tal de Enoy, não bastasse ele ter sido muito bom como atleta, ele é excelente técnico também. Nossa, eu fico de boca aberta com o trabalho. Eu chorei junto com ele também agora na última, né, no apresentação da equipe olímpica, né, ele falando, mas esse é o problema, né? Quando você tem, né, um escalão de atletas muito grande, você tem que abrir mão de muita gente ali. E, nossa, então, vamos abrir um parêntese aí. Eu achei o máximo o Inoue ter chorado, porque, ele é homem, 2, ele é japonês, 3, ele faz judô. Parar com essa palhaçada de que, não pode chorar, não pode se emocionar. Ele é um cara que, quem revê as lutas dele, ele é um cara que vibrava com a vitória, ele comemorava. Então, cara, fica essa demagogia de que não pode isso, não pode aquilo, o judô japonês. Gente, são pessoas, não são máquinas, a gente tem reações, entendeu? Então, eu sou fã dele, além dele ser um gentleman, ele é um cara que ele se compromete com a causa, entendeu? Ele não só é o treinador, ele é igual o porco que está comprometido com a feijoada. Eu sou fã dele, eu tenho a foto dele está na minha tela de descanso do meu computador junto com a minha família. Minha filha pergunta, quem que é esse? Você é minha filha? Um dia você vai conhecer. Pô, o cara é sensacional, é um cara que é incrível. Então, eu achei o máximo ele chorar, eu chorei junto com ele também, e foi bom para desmistificar essa questão de que o cara é japonês. Pô, ele é japonês, e ele é homem, e ele chorou porque ele sentiu. E ele é ídolo, cara. Ídolo é isso. Com certeza. E só para finalizar, Hitoshi Saito é melhor do que Yamashita, porque foi o único que conseguiu segurar aquele Osotogari maluco lá do Yamashita. O Saito é brabo mesmo, é brabeiro. É brabo. E o Jigoro Kano? O que é o Jigoro Kano na sua vida? O Jigoro Kano é o Jesus, né, do judô, né?
Verdade. Mas assim, tipo, né, brincadeiras à parte, né, o judô, né, esse judô de Gurokana aí, que o pessoal até fica, né, falando, pô, assim, judô japonês, esse judô, né, todo quadrado, todo cheio de filosofia. Ué, judô de Gurokana, filho, é o que, né, me conduziu aí pela vida, me fez pensar duas vezes em aceitar certos convites, me fez, né, amadurecer de forma mais, né, mais humana para o mundo. Né? Eu acho que quando a gente consegue implantar, né, não a coisa, né, a utopia, né, que se cria em cima do judô, mas os fundamentos do judô, né, que ele desenvolveu, né, e deixou aí pra gente, né, e começa a implantar na nossa vida, a gente, nossa, eu acho, eu pelo menos, modesta parte, eu consegui evoluir muito, né, como ser humano, né, depois que eu comecei a estudar mais, buscar mais informação, né. Eu também, eu trago muitos ensinamentos do nosso amado esporte para a vida, né? O judô é tudo na minha vida. Tudo que eu tenho foi o judô que me deu. A pessoa que eu sou, os amigos que eu tenho, é, muita formação também. Os valores que os pais passam para a gente, eles são endossados dentro do nosso esporte. Você tem que ter resiliência, você tem que ter humildade, você tem que ter acima de tudo, disciplina, né? Para tudo que você for na vida, se você não tiver disciplina, você se perde no caminho. E a resiliência, a gente passa por tanta coisa ruim na nossa vida que faz parte, como você falou, é uma ação maior que interfere, que é Deus agindo. Eu também creio muito em Deus. Ele não dá nada, nenhum fardo que a gente não possa carregar. E tudo que a gente passa é porque a gente realmente tem que passar. Eu também creio nisso. Lógico que a gente chora, eu então que sou chorona pra caramba, vivo, né? Quem me conhece sabe que eu choro, mas faz parte da vida e a gente não tem que desistir nunca, né? De você aí que, pô, você é um exemplo de caramba, de resiliência, de não desistir nunca. E sabe que poucas pessoas conhecem, Ed? O seu lado imitador. Ixi, vai Imita começar. Branco Zanoff, que eu quero ver. Imita Branco Zanoff, que eu quero Meu ver. Deus, não, já. Isso daí saiu do. Mas às vezes a gente tem que, né, tem que descontrair um pouco, né? Tem que quebrar a nossa rotina de treino, a nossa rotina. Tá falando com o Gato, né, sobre isso daí hoje. Que às vezes é uma pressão tão grande que o simples fato de você sair daquele meio, sentar num banquinho lá de praça, cruzar os braços, respirar e ficar olhando, né, o pessoal passar já te aliviava muito, né? E essa coisa que você, né, relembrou aí de imitar as pessoas, né? Fazer as macacadas lá para poder descontrair um pouco, não deixava de ser uma estratégia, né? Para poder tirar um pouco da nhaca, né? Da pressão. Ô, Ed, Até, fala pra. até no Branco Zanon, hein? Branco Zanon, nossa, também outra lenda de judô, né? O cara que Lenda. eu sempre admirei, né? Como pessoa, como atleta, né? Tive a oportunidade, minha primeira vez na seleção brasileira, até você estava comentando, né? Sobre aquele sul-americano lá que a gente participou, né? Que teve a, 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 a seletiva lá, que ficou rodando lá, eu, você, a Vânia, né? Cinco Uma ganhava, vezes, outra Ed. perdia. 5 vezes. Eu tomei cacete de todo mundo naquele dia lá, tomei na orelha. Cheguei lá no alojamento, toda cheia de hematoma. Eu falei, puta, acabou minha carreira. Acabou minha carreira de judô por aqui. Aí chegou a cartinha da CBJ lá. Você vai pro Sul-Americano. Eu falei, ufa. E eu tava comentando com o Norato, né? Pô, uma das melhores lembranças que eu tenho é de participar dessa primeira competição pela seleção e ver lá o Branco Zanon, Henrique Guimarães, Sérgio Oliveira, Tiquinho, pessoal jogando truco Caraca, lá no Chiquinho. corredor. Chiquinho Pessoal eterno jogando. super ligeiro, né? Exato. Jogando truco no corredor, outros perdendo peso, caramba, eu tô aqui nesse meio, nossa, tem que treinar muito para poder, né, fazer um resultado à altura, né?
Foi aquele sul-americano do Uruguai, que foram todas as equipes, esse? Que tinha Exato, equipe juvenil, júnior e sênior. Nossa, a gente ficou num hotel que tinha gente que não acabava mais. Nossa, exatamente. esse sul-americano foi bem legal mesmo, bem legal. O Ed, conta pra gente aí, por que pintar o cabelo de louro? Em 96, quando a gente estava participando participou dos Jogos Olímpicos lá de Atenas, você estava lá, né? O que aconteceu? Eu saí do Brasil com um cabelo, né, que parecia uma vassoura. A ideia era fazer o quê? Era fazer um moicano, né? Só Ah, foi na que Argentina, Eric. isso. Só que chegando lá onde a gente ficou, lá no alojamento, lá a concentração em Macon, né? Não tinha salão de beleza, não tinha nada, e aquele cabelo crescendo, né? Só para cima, né? E aí, Tânia Ferreira, que tinha lá um material lá de pintura, sei lá o que era, jogou no cabelo e o cabelo ficou daquela cor lá. Fui competir, minha mãe ficou com os olhos desse tamanho. A minha irmã falando, Nia tá lutando, Nia tá lutando. Cadê? E só, né, aquele cabelo lá meio amarelo. E aí depois eu peguei lá como, né, momento, preparação para a guerra. Então toda vez que tinha alguma coisa, né, você vê como é que é o psicológico dos atletas, né? Toda vez que tinha algo, né, para se superar, aí eu ia lá, tinha aquele ritual de pintar o cabelo, e eu ficava lá lembrando, né, o que tinha sido feito. Bobeira de atleta, né? Não, isso é bem legal, porque todo atleta tem um ritual. É dificilmente o atleta não ter o seu próprio ritual. Então, a gente sempre fala muito nisso. Quando o atleta está indo para a área, cara, não faz o que o atleta se pergunta para o atleta antes. Você quer conversar? Quer. Não quer falar? Não fala. Quer que encoste? Quer não encoste. Então, assim, aquilo ali pode mudar tudo. Então, o técnico tem que ter essa sensibilidade, ele tem que entender o que está naquele corredor ali. Cara, tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Então, a interferência ela precisa ser positiva, né? O que você falou é super válido e é real. Acontece em todos os atletas de alto rendimento. Cada um tem um ritual. Então, na hora que você Exato. pintava o cabelo, era aquele momento, vou pra guerra, né? Era um momento, né? Você falou de ritual aí, lembrei do Flávio Canto. O Flávio Canto, ele só faltava dançar tango antes de entrar no jogo. Ia, fazia o Pai Nosso, e batia a perna, saltava com os dois pés na área, depois saltava com o pé direito, depois soprava as mãos, rodava o adversário. Era um ritual terrível para poder, né? É que nem você falou, né? Cada um tinha né, mecanismo de disparar né, né, aquele, dar o start, né? É. Ele, uma vez, eu acho que foi o último Pan-Americano que ele competiu. Acho que foi em. Esqueci onde foi. Depois eu lembro. República Dominicana, talvez, não sei. E eu tava do lado dele, né? Eu tava indo pra área e tinha uma escadinha. Ele ia descendo com a perna esquerda, ele olhou pro lado, voltou e voltou com a perna direita. Só que assim, ele olhou pro lado para ver se tinha, porque ele realmente percebeu. Eu falei assim, gente, realmente o cara é muito, muito, muito metódico nesse momento. Ele montava abria a malinha, tinha aquela blusa do Reação já cheia de furo já e continuava lá. Ed, deixa eu abrir aqui, tem 5 perguntas aqui para você, deixa eu abrir aqui. Vou botar uma primeira da Glaucia aqui, ó. Como está sendo essa nova Glaucinha, experiência? Fortaleza? Glaucia Lima, como está sendo essa nova Olha. experiência como sensei e qual o seu maior incentivo para os seus alunos? Pô, a experiência é incrível, porque né, você tem que orientar a molecada no sentido não competitivo da coisa, né? Tem que motivar eles não para o treinamento, não para fazer a melhor técnica ou fazer o melhor movimento de judô, mas incentivar eles com o judô para que eles se saiam bem em sala de aula, tirem boas notas, para que eles, né, se tornem bons filhos, bons netos, né?
e se tornem bons cidadãos, né? Então, ser sensei nossa, é punk, o bagulho é louco. Ser atleta é mais fácil, né? Ó, a Danusa tá falando aqui, beijo, Danusa, que você dormia antes de competir, Ed. Danusa tá falando. É uma outra coisa que eu vou comentar aqui, porque eu já não sou mais atleta, então eu posso falar das minhas mandingas, né? Então, Danusa, às vezes, quando eu estava lá em cima, no último lance da escada da arquibancada lá, e o pessoal achava que eu estava dormindo lá, né, toda coberta, eu estava olhando as minhas adversárias. Ó, só... Mas, né, Ah, o meu sensei, ele falava assim, não, você não pode ficar na beira da área lá olhando, porque senão sua adversária vai crescer. Ela vai falar assim, nossa, ela tá olhando eu lutando aqui, ela tá preocupada comigo. E aí a bichona vai crescer pra olha! cima de você. Então eu ficava só na bituca lá, ficava assim, ó. Revelação de Igual... bastidores, hein? Pô, meu. O Ed, o A sensei de... Danusa, O sensei... É, a Danusa, Danusa, você ela... completou aí. Isso, a Danusa, ela participou do Campeonato Sul-Americano, né, lá em 94 também. A Danusa é Gente, uma, né, ela tá fazendo não um tem puta trabalho lá em atleta Praia que Grande. mais me bateu na vida do que a Danusa. Meu Olha pai aí, do céu, eu apanhei tanto pra Danusa, eu lembro, pelo amor de Deus, não existe no Brasil uma pessoa que mais bateu do que a Danusa. Ela não vai lembrar porque ela me bateu, mas eu lembro que eu apanhei dela numa seletiva que teve no Hebraica. Meu pai do céu, eu nunca apanhei tanto na minha vida. Muito, muito, muito. Ó, após o Sensei A André, Danusa me acelerou, confessar aqui, a Danusa me acelerou como atleta e ainda treinou uma outra atleta lá, que a atleta, né, me acelerou até o ano passado, estava me acelerando também. Abração, Danusa. a Danusa é fogo. Ó, qual a medalha que você avalia que te trouxe mais dificuldade para conquistar? Pô, uma medalha que... Ah, eu acho que todas, né? Não tem uma, assim, todas envolve, né, dedicação, comprometimento, não tem aquela que você... Tem uma que foi muito fácil de conquistar, né? Que foi um pan-americano que teve lá na Bahia, né? Um pan-americano, e a equipe de Cuba não participou. Foi muito fácil. A competição mais fácil da minha vida. E o pessoal ficava falando para mim, Ed, não fala isso. Eu falava, mas foi fácil. A atleta mais forte da minha categoria não viu, eu vou ficar falando, nossa, foi muito difícil. Não, foi fácil. Ai, Ed, você é incrível. Deixa eu ver aqui quem tem mais de pergunta. Peraí. É... Ah, aqui, ó. A Dani falou aqui, ó. Fala da parte artística dela. Talentosíssima. Toca violão, desenha muito bem. Conta um pouco aí Olha, desse seu lado. Daniel Zangrando, ó, não tem nem o que falar né, menina Incrível. prodígio, né? Chegou na Muito. seleção com carinha Novinha. criança do jardim, né? Aquele Mas cabelão. e quando começava a falar, parecia uma véia. Eu, eu olhava assim, ela começava, eu olhava assim, ó, que bonitinha, né? Tão pequenininha, novinha na seleção. Quando a bicha começava a falar com aquele vozeirão e toda intelectual, eu falei, pô, não tá batendo a idade, né? Ó, a Eriquinha, que Fisiológica minha com irmã não tá falando, cronológica. não. Que lembra dos seus desenhos, que eram divinos aqui, ó. Claro, Abraço, hein, Sensei. Dani? E aí, Ed, você continua desenhando? Não, eu parei de desenhar. Parei de desenhar porque eu vi que não dava dinheiro, ia passar fome. Parei minha interpretação, meu E, sonho de ensinar, né, brilhar em Hollywood, parei com tudo isso aí. e você toca violão ainda? Às vezes, viu? Às vezes. Eu andei compondo, né? Aliás, até com eu e o Branco Zanon,
pessoal, né, é fogo, fica, né, desenterrando essas histórias. A gente compôs uma música, né? E, Canta pô, aí, ficou, foi, tocou cantamos na ESPN, pra Gol, foi sucesso, né? conta um Depois a pedacinho pra gente, gente. depois a gente acabou, né, rompendo, né, porque, né, a banda, né, que faz sucesso igual os Beatles, né, sempre rompe, né, sempre briga. A gente brigou porque a canção não estava dando dinheiro, então ia ficar todo mundo pobre, então a gente resolveu romper. Conta um pedaço aí, canta aí, que eu quero ver. Rapaz, eu nem lembro, viu? Não força não. Oi. Ah, Ed, canta, canta. Galera, bota aí, canta, canta, canta. Olha lá a foto da USA, né? Eu, depois eu fiquei comentando, né, sobre essa foto aí, né? O pessoal falando, tem a molecada, né? Sensei, tem uma foto lá, você tá fazendo homenagem a quem? Ao Cristo. Aí eu falei, não, aquele momento lá é um momento que você, né, tira um pesão das suas costas. Esse dia aí foi bacana, hein? É, Né? foi. E Conta um pouquinho do Jovem Pan-Americano pra gente. aliás, eu vi uma cena dessa daí acontecendo, uma cena dessa não igual a essa, mas assim, tipo, a pressão, né, a torcida, né, na luta na final da Rafaela Silva, né? Eu achei Ah, é, eu não muito, falei o nome da Rafa. Era achei pra eu ter muito, falado aqui no achei muito meio. bacana e eu falei assim, nossa, não só a Rafaela, mas como as outras atletas, por estar competindo em casa, nossa, deve estar sentindo, né, a força da torcida, né? É muito bacana. Lutar em casa é show de bola, é bacana demais. Eu não, a Rafa, fala um pouquinho, que você, quando eu falo em Rafa, que te traz assim, na Pô, cabeça? Rafaela Silva, né? Pô, não tem nem o que falar dela, né? Ela, né, é uma super atleta, né? Aliás, o judô feminino, né? Essa equipe aí, né? A nossa equipe também, a nossa geração, depois que começou a, né, ter essa atenção especial, né? Ter toda essa estrutura em volta, né? Sob o ponto de vista, né, do incentivo financeiro, né, trouxe os resultados que muitos duvidavam, né? Então, Sim. a Rafaela, né, a Mayra Aguiar, né, a Sara, né, e as outras atletas que estão aí, né, competindo, representando nosso país, né, mostram bem isso daí, que, né, o que um investimento, né, não pode fazer, né, por uma modalidade, né. E a gente vivia naquela, né, naquela situação, né, vivia, né, quando só viajava quando a equipe masculina viajava, né, então a partir de caminhar, né, as pessoas começaram a acreditar no domingo, os resultados começaram a decolar de uma forma assim inacreditável. Está me ouvindo? Tá? Se fosse você e Mayra hoje estivessem na mesma época competindo com a estrutura que tem hoje, como é que você acha que seria esse fight? Rapaz, vamos fazer assim, vamos pegar uma máquina do tempo e Ah, aí vamos pegar a Mayra agora, botar nessa máquina do tempo e mandar ela lá para 1995. Oh, não sei não, ela ia tomar um cacete, hein? Vivendo a mesma realidade, é, sem a estrutura que ela tem hoje, né? Ó, oh, Mayra, você vai para 1995, século passado. Vai ficar lá se preparando durante, né, um ano para poder lutar com a atleta da época. E pegando a Ednancy de 1995, 96 e jogando agora para os tempos atuais, com toda a estrutura que tem, eu acho que eu ia tomar um cacete. Né? Porque a gente tem que reconhecer o talento, né? Porque às vezes só força de vontade não adianta. Então eu acho que Ô, ia Ed, ficar nessa situação. as meninas não têm ideia de como era, sabe? Eu sempre falo isso pro É, Ney, às vezes a gente dá demais, sabe? E aí começa a exigir coisas que não tem cabimento. Eu acho que
tudo tem que ser pago, ninguém quer. É muito difícil trabalhar. É uma outra geração, obviamente. Elas Sim. pegaram. A Miley ainda pegou um pouquinho da rebarba e tal, mas essas atletas de hoje, elas não têm ideia do que era para conseguir viajar, para conseguir estar num bom lugar. Elas não têm ideia, não tem. Tinha que ter uma Eu máquina tava, do eu, tempo. eu tava conversando com o Farol, né? E até comentei com o Garcia também, né? Eu tenho treinado com a equipe paralímpica, né? Com o Garcia, com o Jair. Ai, E às Garcia. vezes às vezes a gente para conversar e ficar relembrando, né? E sobre isso daí que você comentou, sobre estrutura, em 96 você estava lá também, né? Fazia parte da equipe olímpica, né? Eu não sei qual foi a sua impressão, mas eu fiquei assim de boca aberta com a estrutura que a gente teve em 96 para poder, né, participar dos Jogos Olímpicos lá em Macon. E no Brasil não tinha isso. No Brasil não tinha esse tipo de estrutura. A estrutura para a equipe principal, a equipe olímpica brasileira de judô, era precária. E lá em Macon a gente tinha uma coisa assim que era absurda. Eu ficava de boca aberta, piscina, pista de corrida, sala de musculação, né? Gente, E eu hoje em vou dia contar um nós bastidor. hoje em dia nós Fala, temos Ed. tudo isso aí, né? Graças a Deus nós conseguimos, né, atrair isso daí para essa equipe que, né, que está aí nos representando, né? Gente, o Ed, você lembra que a gente saía para correr? Aí voltava eu, a Andréia Berti, que está aqui, que entrou, Garcia, Dani Zangrando na volta, a Parmegiana, na volta a gente parava, comprava meio litro de milkshake. Cara, que absurdo. E tomava um meio litro de milkshake, cara. A gente saía para chinelar, na volta parava para tomar um milkshake. Era aquela hora que não tinha técnico olhando. Por isso que eu falo, a gente que foi atleta, não adianta o atleta querer enrolar a gente, né? Porque a gente passou por tudo isso, né? Então, cara, eu lembro, a gente saía para chinelar, Garcia, eu, Andréia, você, Dani Zangrando, a gente, na volta, pum, parava um pit stop, tomava um milkshake, cara. E aí depois caía na piscina para Pois soltar as é. pernas. Ó, E, e Geraldo Bernardes, ó. aí Geraldo, sim, pergunta para tá. ela da corda lá da Cibele. Vixe. A Cibele lá de Santa Cruz. Gente, em Geraldo Santa Bernardes, Cruz. ó, o Geraldo Bernardes, uma vez estava passando um trem pra gente lá naquele campo de futebol, lá no centro de treinamento de Santa Cruz. E foi a primeira vez que eu conheci o exercício chamado suicídio. Porque eu vi as meninas fazer e as meninas chegando lá com meio palmo de língua para fora, eu falei, nossa, mas só isso? Ficar essa corridinha indo para lá e para cá, eu fui fazer. Quando eu cheguei no final, nossa, já cheguei com um zoião desse tamanho, querendo, né, colocar o café da manhã para fora, e o Geraldo Bernardo, porra, tu não tem que puxar assim não, Paraíba, tu vai morrer, porra. A gente tá longe de tudo, porra, tu tem que se preservar. Muito bom. E, gente, tinha uma corda que o Geraldinho maldito botou lá numa árvore atrás do centro de treinamento lá de Santa Cruz. E ele falou, bora, vamos subir na Cibele, vamos subir na Cibele. O nome da corda era Cibele, lembra? Pois é, eu arrebentei minhas mãos uma vez naquela corda lá, porque Ah, tu estava eu onde resolvi. você? Eu resolvi tirar a onda, né, tal, e aí chamaram Subiu de lá a ponta TV lá pra cabeça, filmar. Ed. Tu lembra? Você subiu ao contrário. Não, e os malucos lá da TV não se conformaram com a tomada um, resolveram fazer a tomada 3, tomada 4 e o braço travando. Aí eu cheguei e falei, ó, não dá pra descer mais não, a última eu vou descer de cabeça pra baixo. Aí o cara abriu os olhos. Mas aí saí com as mãos tudo arrebentadas, eu falei, isso aí é pra mim aprender. Não querer vitrine. Quem quer vitrine, se fode. Ó, gente, eu tô com 15, 13 segundos restante, eu vou chamar Ed de novo. Fica aí, galera. Ed, fica aí. Pera aí, eu vou te chamar de novo. Tá bom.